Aleluia. Glórias a Deus, saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Meus amados, vamos nos colocar em pé nesse instante. Nós estamos dando início ao nosso culto nessa noite, certo de que Deus se faz presente entre nós e tem algo especial reservado para o seu povo nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por esse dia, por mais uma vez o Senhor nos conceder esse tão rico privilégio de estarmos na sua presença, na sua casa, para junto, ó Pai, oferecer o nosso culto de louvor, adoração a Ti, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor. Pai, neste momento pedimos que o Senhor conduza esse culto através do seu Santo Espírito. Deus, fala conosco, através dos louvores, da sua palavra, que os nossos corações estejam prontos e preparados para receber de Ti tudo quanto o Senhor tem preparado para nós nessa noite. E assim nós pedimos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nesse instante nós vamos louvar a Deus com um dos hinos da nossa harpa cristã. Convidar aqui a nossa irmã Lara para que nesse instante proceda este momento de louvor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hino 15 da harpa cristã. Seu sangue verteu
Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé nesse instante. Convido aqui o presbítero, nosso irmão Santos. Ele estará fazendo a leitura oficial do culto dessa noite, também seguida de uma oração. Quero saudar a amada igreja Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler em Gálatas, capítulo 3, vamos ler o versículo 13 e 14 somente. Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, porque Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebêssemos a promessa do Espírito. Agora nós vamos orar, irmãos, pedir a Deus que abençoe o nosso culto, o nosso dia. Oramos. Altíssimo e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, na tua presença, Senhor, neste momento a tua igreja se coloca. Te damos graça, Senhor, porque um dia tu nos enxergou aqui na terra, nos resgatou, Senhor, da maldição do pecado, nos colocou nesta tão alta e soberana vocação, Senhor, e nos fez justos em Cristo Jesus, o teu Filho. Graças te damos, Senhor, por este momento. Apresentamos o nosso culto, Senhor. Abençoa aquele, Senhor, que neste momento nos acompanha das suas casas, Senhor. Entra nas famílias, entra nos lares, nas casas, nas enfermidades, Senhor. Supre a nossa necessidade, nos abençoa, nos dê uma palavra abençoada nesta noite. Assim te somos agradecidos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus nesse instante, juntamente com o grupo de louvor. Certamente sei que o seu coração, nosso coração, está desejoso para ouvir a palavra de Deus, mas este momento é um momento também que nós reservamos para louvar a Deus, e vamos assim fazer juntamente com nossos irmãos do grupo de louvor. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Meus irmãos, nesse instante nós vamos continuar louvando a Deus, porém com os nossos dízimos e as nossas ofertas, aquilo que nós trouxemos para entregar ao Senhor nessa noite. Para tanto, convido aos irmãos que abram a sua Bíblia comigo, o Salmo de número 103, apenas o primeiro verso deste salmo, muito conhecido da Igreja do Senhor, mas deve ser uma verdade, uma expressão sincera em nossa vida. O salmo diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista está dizendo que tudo que há em nós devemos louvar ao Senhor, tudo, a nossa vida, a nossa expressão, nossos lábios, mas também aquilo que Deus tem colocado em nosso coração em ofertar. Esse é o momento de nós louvarmos também o Senhor com os nossos dízimos e a nossa oferta, e esse é o momento de gratidão em nossas vidas. Nós devemos sempre relembrar e este momento seguir conforme o apóstolo Paulo nos ensina, que seja um momento que façamos isso não por obrigação, não por religiosidade, mas porque o Senhor tem nos abençoado e nós somos gratos ao Senhor e vamos bendizer Ele com as nossas ofertas, e façamos isso de forma voluntária, porque o Senhor se agrada àquele que com alegria Ele oferta na sua casa. Amém? Os nossos irmãos que estão nos lares, estão acompanhando pela TV, pode assim fazer através do Pix, que é o CNPJ da igreja. Nós aqui também no templo podemos assim também proceder, mas com alegria vamos ofertar ao Senhor, enquanto a nossa irmã Lara também entrega o seu louvor. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por este privilégio de mais uma vez estarmos na sua casa, louvando e bendizendo a Ti, ó Pai. Estaremos nesse instante entregando a Deus a nossa oferta de gratidão a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Talvez aqueles irmãos que estão impedidos momentaneamente, ó Pai, de ofertar, mas que a Sua graça também, o Senhor, as Suas bênçãos alcance de uma forma especial, Pai. E assim nós pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas
Aleluia. Meus amados, vamos nos colocar em pé nesse instante. Nós estaremos aqui recebendo o nosso pastor, que neste momento será de Deus o instrumento para trazer a palavra dos céus aos nossos corações. Que nossa atenção e a nossa mente esteja aqui ao altar de Deus, que certamente Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, os irmãos presentes em nosso templo, bem como aqueles que estão nas redes sociais da igreja e também aqueles que estão no canal 14.1. Nós cumprimentamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Estamos num culto quando o objetivo principal é levar ao conhecimento de todos a palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Agradecemos àqueles que permitindo através dos canais estar entrando em vossos lares para ministrar a palavra de Deus. Assim eu os convido para que abramos as nossas Bíblias. Você que tem a sua Bíblia no seu lar também, podemos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo 10. Dentro desse versículo, queremos trazer da parte de Deus uma palavra para os nossos corações, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de salvação para a nossa vida. Recapitulando, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo 10, que assim nos diz a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Nós estamos aqui em uma mensagem da parte de Deus, dizendo 7 esperanças, 7 situações em que Deus ele pode nos ajudar, e Ele está. É importante nós vermos que o número 7 aí fora da Bíblia tem alguns julgamentos, mas nós falamos que o número 7 é o número da perfeição, a plenitude, de acordo com a Bíblia, e também a total suficiência, porque quando nós temos Deus em nossa vida, e de acordo com esses versículos, nós temos tudo, porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Por isso, nós podemos dizer, nessa totalidade de esperança em Deus, Ele é suficiente para nós. Podemos ter outros recursos, podemos ter uma outra esperança, mas uma esperança que não é verdadeira. Mas nesta nós destacamos a justiça de nosso Deus que está no céu. Vimos que nessa palavra, uma palavra tão principal, nos fala: não temas, pois a Bíblia, a palavra de Deus, continuamente nós podemos observar: não temas. É certo que todos os dias do ano nós podemos ter um não tema da parte de Deus para sermos abençoados por Ele. Como assim? Das nossas contradições, o Senhor requer que nós tenhamos obediência, temor a Ele, e Ele está sempre por nos abençoar. Então nesse versículo nós vimos que Deus, Ele vai e pode nos livrar. Sobretudo, nós precisamos confiar em Deus. Para confiar em Deus, nós precisamos ter fé. E a fé, nós não vimos. No mundo material, nós precisamos ver para crer. Mas no mundo espiritual, nós cremos para ver o que o Senhor pode fazer. Então é o impossível, talvez, que os nossos olhos materiais não enxergam, mas através da fé, os nossos olhos espirituais, nós alcançamos o que o Senhor tem para cada um de nós. Vivemos
hoje no mundo de tanta insegurança, tanto medos. E nesse versículo nos fala: não temas, porque eu sou contigo. O medo faz com que nós procuramos se proteger, o nosso físico, principalmente. O medo faz com que nós protegemos os nossos bens materiais, né, o nosso capital, podemos dizer assim. Mas lembramos que nós não devemos temer a Deus, pois Ele liberta-nos de todos os maus, de todos os medos. Ele nos liberta. Quem tem Jesus na sua vida, ele não teme, ele não tem medo da morte. Pelo contrário, ele resiste e ele sabe que a morte é o último inimigo que o homem vai vencer. Tem que vencer. Porém, nós sabemos que a morte, ela em duas fases. Mas para essa fase que vamos falar primeiro, vamos falar do nascimento. Biologicamente nós nascemos. E também espiritualmente nós nascemos. 2 nascimentos. Mas a morte, ela firma da seguinte forma: primeiro, quem aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ele nasceu de novo. A morte, o nascimento físico e o espiritual. O que acontece? Ele poderá morrer fisicamente, porém espiritualmente ele não vai morrer. Agora, quem não tem Jesus na sua vida, não tem uma esperança de vida eterna, ele não aceita, não crê, não confia as 2 mortes, a física e a espiritual. Coloca um ponto de interrogação: qual você vai optar? Por 2 nascimentos ou por 1 nascimento? Faça uma análise em sua vida e nessa noite entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque nós iremos vencer a morte, porque nós não morremos, passamos desta vida para a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, não devemos temer a morte. E nos fala nesses versículos: não temas, Deus nos liberta do medo, do mal. Nesse versículo nós lemos, nos fala bem claro: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está conosco em todos os lugares a qual nós podemos estar adorando, interligado, servindo a Ele. Quando nós vimos nesse versículo que nos fala a expressão estar contigo, observamos que na verdade Ele está conosco em todos os momentos da vida. O medo, a tanafobia, né? O medo da morte. E sabemos que Deus fez o homem não para a morte, mas o pecado veio ao mundo, e o mundo entrando no pecado, aí o salário do pecado é a morte. Por isso nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor, e Ele nos abençoará. Então não temas, eu sou contigo. O Senhor está conosco em todos os lugares da nossa vida. Veja bem, no capítulo 43 do próprio livro do profeta Isaías, vimos que nos versículos 2 e 3 nos diz assim: olha, quando passar pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veio o Egito por resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Vimos que nesses versículos o Senhor, Ele está nos enfatizando: eu sou contigo. Ele é aquele que está conosco em nossa vida, e nós devemos confiar inteiramente nele. Lembramos que hoje o mundo vive
numa total insegurança. E uma das preocupações, nós sabemos, dos nossos governos, municipal, estadual, federal, sempre tem aquela preocupação, principalmente nas campanhas eleitorais. São assuntos que destacam, que a sociedade cobra, exige, e aqueles que pretendem ter um cargo eletivo no executivo, aí demonstra a vontade, o desejo e algumas alternativas de segurança. Mas é uma segurança material. É uma segurança em que o homem procura fazer e não está errado. Porém, nós sabemos que vivemos nessa tensão do medo, da insegurança do nosso corpo físico, do nosso patrimônio. Porém, nós que estamos em Cristo Jesus, não vamos desafiar, mas nós vamos crer inteiramente em nosso Deus, que Ele está conosco aonde nós estivermos. Por quê? No livro dos Salmos, o Salmo 139, os primeiros versículos nos fala que o Senhor realmente, Ele conhece-nos, nos seus atributos, Ele tem a onisciência, Ele tem a onipresença, e também Ele é onipotente. Então, na onipresença, Deus nos conhece. Aonde estivermos, os olhos do Senhor estão nos acompanhando. E aqueles que têm a proteção de Deus, nos fala para Deus, que o anjo do Senhor aguarda e nos livra de todos os mal. Quem tem Deus, ele tem sempre essa consciência. O Deus está conosco. Sabemos que outras inseguranças e temores, diz, não temas, não te assombre, não ficamos assustados, porque se vem a violência, também vem algumas outras situações, vem o desemprego, e às vezes o desemprego está aí à porta, e às vezes nós ficamos assombrados, com medo, mas lembra-se, o Deus o qual nós servimos é aquele que abre, é aquele que fecha, é aquele que abençoa a nossa vida em todos os segmentos, principalmente nesse item que estamos falando do desemprego. Mas também, não temas, não te assombre. Sabemos que o homem hoje, por mais que a ciência ela desenvolve, nós vimos que a enfermidade ela está aí, e cada dia mais surgindo enfermidades e mais enfermidade. Vimos que a ciência médica da saúde estuda, os pesquisadores, e aí sucessivamente, para realmente dar uma qualidade de vida bem sustentável para o homem. Mas sabemos que essa ciência é dada por Deus, mas a nossa vida, ela está no controle de nosso Senhor, nosso Deus. É certo que os nossos dias de vidas estão contados por Deus, e não passará além daquilo que Ele projetou. Quando nós lemos no livro de Jó, no capítulo 14, é bem claro, a palavra de Deus nos fala assim, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Quer dizer, sabemos que é de poucos dias, e a própria palavra de Deus nos fala que o homem viver 70, 80 anos, conforme que excede disso, é cansaço, né? Fadiga. Mas nós vimos que hoje temos a longevidade, e pagamos um preço também pela longevidade, mas sabemos que não se preocupa, a enfermidade pode chegar em nós, mas o Deus o qual nós servimos é o Deus que cura todas as enfermidades, é aquele que realmente nós estamos confiantes nele, e ele nos sustenta, ele nos cura, ele nos
nos liberta e nos dá uma expectativa de uma vida melhor além dessa daqui. Por isso, lembramos que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 e seguintes, ele nos fala assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesse texto, nós podemos abrir até a nossa Bíblia, e nós podemos observar que nesse versículo, nesse texto ao qual nós estamos dizendo, ali ele começa a relatar algumas situações que nós precisamos dizer assim. Versículo 31 nos fala assim, vejamos, Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Estou certo, veja muito bem, meus irmãos, que nos fala essas coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem justificará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um que intercede por nós diante de nosso Deus. E vem continuando: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vem enumerando: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Vejamos como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Porém, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem está com Cristo Jesus é um vencedor, não é um vencido. Ele sempre seremos vencedores. Vejamos muito bem o que nos fala esta palavra: nós somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará, nada nos dá, como fala, por vencido, quando nós temos Cristo Jesus, nosso Senhor, e entregue somos todos os nossos dias, nossa vida. Por isso, nós não devemos temer. O escritor do capítulo 41 do profeta Isaías, no versículo 10, continua dizendo: não temas e não devemos temer, eu sou o teu Deus. O adversário, ele não fala quem ele é, mas o nosso Deus, nesse versículo, ele fala e continua falando: eu sou o teu Deus. Então nós temos nosso Deus, que ele declara que ele é o nosso Deus, e nós confiamos inteiramente em nosso Senhor. Então vejamos muito bem, mas quando Deus ele nos fala, e eu sou o teu Deus, entendemos que ele é o único Deus. Existem deuses por aí, com letra minúscula e no plural, mas Deus, o soberano Deus, o Deus criador dos céus e a terra, o Deus que fez o homem, o ser humano, fez todo o planeta, vimos, esse é o Deus o qual nós servimos, é esse o Deus que diz para nós na noite: não temas, eu estou contigo. Não temas, não te assombre, mas também diz: eu sou o teu Deus, o Deus que dá paz, o Deus que dá alegria, o Deus que dá transformação de vida, o Deus que abre a porta no impossível, o Deus que fecha as portas também no necessário. Ele tem o controle da vida de todos nós, e por isso nós precisamos ter essa convicção e ter a comunhão inteiramente com o nosso Deus que está no céu. E continua dizendo: não temas, eu te esforço, o Senhor é quem nos dá força. Olha, vejamos
que a própria palavra de Deus, ele nos fortalece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 e seguintes, ele diz, ali está escrito a palavra: eu já aprendi, né? Eu já aprendi a contentar com o que tenho, sei eu ter abundância e também sei passar necessidade. Quer dizer, em todos os momentos que as coisas estão tudo boas, o emprego, as reservas no banco, a saúde, a família, o lazer, está tudo bem, é maravilhoso. Mas no oposto, quando nós temos a enfermidade, o desemprego, talvez solidão, e aí por diante, aí entra a depressão e outras enfermidades da atualidade. Mas Paulo ali nos fala uma palavra de esperança para nós no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quer dizer, a nossa confiança não está nos nossos poder econômico, na nossa saúde, pelo contrário, a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E às vezes quando as coisas estão, porque nós humanos sabemos que tem momento que nós estamos assim, fraquejando, e fraquejar, vamos falar de Pedro daqui a uns minutos também. Nós vimos que na verdade o Senhor, Ele ainda diz: eu te ajudo. A nossa ajuda, que nos fortalece, que nos guarda, na verdade, sabe o que é? Vem de Deus. Posso todas as coisas que me fortalecem, é Ele que nos ajuda. O Senhor é o nosso ajudador, é Ele que nos ajuda. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, e eu os convido para que abramos no livro de Hebreus, né? Vejam um versículo que é tão importante para a nossa meditação, no capítulo 13, assim nos diz a palavra de Deus, nos versículos 5 e o versículo 6. Olha, no livro de Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 5 e 6, nos fala assim: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixei e nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quer dizer, essa é uma palavra de segurança que nós temos, que o Senhor, Ele é o nosso ajudador, suficiente para trabalhar, e é justo para com o humano, com o homem, o ser humano. Em falar em justiça, o Senhor, Ele é justo para com cada um de nós. Vimos também que nessas palavras, nós vimos que o Senhor continua dizendo: eu te sustento com a minha justiça. Nós dizemos que cremos na justiça. A justiça, sabemos que é através de códigos, de leis que são criadas pelo homem. Mas de acordo com a evolução da sociedade, os usos, os costumes, sabemos que as leis também são alteradas para trazer suporte para a sociedade nos dias atuais. Vamos dizer, uma lei de 1916, como o antigo Código Civil, hoje, na nossa época, ele está ultrapassado. É certo que veio uma atualização do Código Civil para os operadores de direitos, sabe muito bem disso. Porém, nós vimos que são leis, mas a lei de Deus, ela é permanente. Ela não precisa ter alteração humana. O nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é reto. E nós devemos estar seguindo. E Ele diz: não temas, eu te sustento com a minha justiça. Quer dizer, Ele sabe muito bem. Quando vimos uma passagem bíblica, Jesus andando pelos mares, depois vimos paralelo um assunto dizendo:
Pedro e os pescadores estavam ali, na quarta vigília, assim nos fala a palavra de Deus, e observaram que vinha alguém andando sobre as águas. Quem era? É um fantasma? Não, o Senhor Jesus se manifestou. E a expressão de Pedro era: ora, se é tu ou Cristo, faz que eu vou até aí, sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas chegou um certo momento, talvez seja emoção, a falta de fé, a Bíblia nos fala, ele começou a afundar. A quem ele recorreu? A Jesus. Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre ele, e ali mesmo estendeu as mãos, e ele ali o salvou, Pedro que estava naufragando. Isso quer dizer, quando Pedro começou a afundar as águas, Jesus o susteve, Jesus o sustentou. Quando nós estamos naufragando na nossa vida, as enfermidades, os problemas diversos, situações contrárias, lembra-se que as mãos de Deus está para nos sustentar. Não vamos naufragar nessa vida se temos o Senhor, o nosso Deus, em nossa vida. Por isso nós devemos estar confiando em Deus. 366 dias por ano, nós não devemos deixar de temer, porque o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Em todos os momentos, sempre devemos lembrar e temer ao nosso Deus que está no céu. Para cada dia, os desafios da vida que temos, todos nós temos desafio da vida, nós temos que lembrar que o nosso Deus é aquele que está para nos abençoar, e dizendo: não temas, eu estou contigo. Nessa noite, nesse momento, certamente nós iremos estar orando por vocês, aqueles que estão aí utilizando o WhatsApp da igreja, pedindo oração, nós estaremos orando. E saiba de uma coisa: a oração que você estará fazendo, os pedidos, você está estendendo as suas mãos, para que o Senhor possa, com a sua mão amiga, te abençoar e te sustentar também. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa melhor falar em nossa vida. Amém, amém. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Talvez você chegou aqui ou está acompanhando pelos lares, pelo seu lar, e o seu coração está tanto quanto preocupado, temeroso pelo dia do amanhã, mas podemos ter certeza que em Cristo nós temos a nossa segurança. Em Cristo todo temor é lançado fora, porque Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou, e porque Ele vive, nós temos certeza que Ele cuidará do nosso amanhã, da nossa vida, quando nós entregamos e confiamos a Ele a nossa vida, todos os nossos caminhos. Nesse instante nós estaremos louvando ao Senhor Deus com um grupo de louvor. Eu sei que você que está no seu lar, nós que estamos aqui, fomos agraciados e tocados pela palavra de Deus. E você talvez que está temeroso, preocupado, tanto quanto talvez com o futuro da sua alma, onde você irá passar a sua eternidade. Mas nessa noite, Deus falou ao seu coração de uma forma especial. É uma noite de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e descansarmos de todo o nosso temor, porque Jesus Cristo entregou a sua vida por mim e por você, para escrever o nosso nome no livro da vida, e que possamos ter a vida eterna com Cristo Senhor Jesus. Nesse instante vamos louvar a Deus. E você que quer receber a oração, receber a Cristo como seu Salvador, escreva no WhatsApp da nossa igreja, nós estaremos orando por você logo após este louvor. Amém? Bem mais que as forças
e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto nessa noite, agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem realizado em nós, através da sua presença aqui, da sua palavra, dos louvores. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Antes de nós orarmos, nós queremos lembrar que na data de hoje
Nós estamos iniciando uma festividade muito especial em uma das nossas igrejas filiais ali, nossa congregação no Jardim do Bosque. Iniciamos com a festividade das crianças, posteriormente com as irmãs e varões, jovens e por fim o encerramento com toda a igreja ali local. E você que é da região daqui da parte alta ali, Jardim do Bosque, popular, você é o nosso convidado especial para estarmos adorando a Deus e agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido àquela igreja e certamente as bênçãos que tem alcançado aqueles irmãos, as nossas vidas, certamente alcançará a sua vida. E você então fica convidado para estar conosco durante esses dias festivos. Vamos nos colocarmos em pé. Nossa igreja, nós temos igrejas, meus irmãos, amigos, em todas as regiões da cidade. E domingo pela manhã temos nossa escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Às 19 horas nossos templos estão abertos e todos são convidados, bem-vindo entre nós, amém? Estaremos nesse instante orando, agradecendo a Deus por este culto, também por aqueles que se decidiram por Cristo, e ao final, ao término da oração, o nosso pastor nos dando a bênção apostólica. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça por esse dia, por este culto maravilhoso, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem realizado no meio de nós, e agradecemos por essas vidas preciosas que, ó Deus, neste momento entregaram sua vida a Cristo, rendendo a Ti, Deus Pai, a sua vida, todo o seu ser, Pai. Neste momento nós pedimos, Senhor Deus, que as suas bênçãos alcance essas vidas e as demais irmãos que estão acompanhando, participando deste culto, Pai. Abençoa cada vida aqui, cada família representada, Pai. Estamos retornando para os nossos lares, nos leve em paz, nos dando uma noite abençoada, de paz e descanso. E assim nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.